Ativistas alertam, líderes mundiais se reúnem e campanhas tentam chamar atenção. Preservar a natureza é assunto em alta e, claro, que ele chega também na esfera jurídica, nas decisões judiciais e nas leis. Acontece que uma dessas pautas que chegam até o mundo do direito vem da filosofia e divide opiniões. Na Constituição brasileira, a natureza é considerada um bem, um patrimônio, que estaria, então, à disposição do ser humano. Mas em alguns outros lugares, o pensamento é diferente. Em alguns países, isso é diferente. A natureza é vista como um sujeito de direito. O que isso significa? O que muda de um para outro? Em alguns países, a exemplo de Equador, Nova Zelândia, nós temos que a natureza, dentro das constituições, são considerados sujeitos de direito, Então, alguém representando ela pode ingressar em juízo pedindo ali que os seus direitos sejam resguardados. É um tema muito interessante porque a gente percebe hoje, ao redor do mundo, não só no Brasil, mas como na América Latina e no mundo de forma geral, uma preocupação cada vez mais profunda e intensa para chegar a um objetivo que é de considerar a natureza como um sujeito de direito. Isso vem de dois pensamentos filosóficos, na verdade, que são chamados de antropocentrismo e de biocentrismo. De um lado, o antropocentrismo acredita que a natureza existe para supostamente atender às necessidades de sobrevivência do ser humano. No direito, seria a ideia da natureza como patrimônio. Do outro lado, o biocentrismo defende que ela deve ser enxergada como uma pessoa com interesses próprios. No direito, seria ver a natureza como um sujeito. Professor, no Brasil hoje, existe alguma proposta, algum projeto em andamento para se considerar a natureza um sujeito de direito? Não existe, na verdade, um projeto de lei para alterar os dispositivos normativos, uma proposta de emenda constitucional. Existe um movimento da sociedade civil brasileira relativamente forte. Existe também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que têm essa percepção de que a natureza deveria ser talvez elencada a título de sujeito de direito, mas não existe nada comparável ao que existe, por exemplo, na Constituição equatoriana. Existem muitas pressões também da ONU. Eloane vem sendo orientada pelo professor Rabá para fazer uma pesquisa sobre esse assunto na Faculdade de Direito da UFG. Eloane, na sua pesquisa a ideia é perceber se na prática essa mudança de bem ou de sujeito de direito ela faz a diferença, ela é mais eficiente. Exatamente. Então, dentro do direito, a gente chama isso de uma questão de efetividade. Será que se a gente tirar, por exemplo, a competência do Ministério Público de ingressar com ações para proteger o meio ambiente e colocar as pessoas também interessadas para ingressar em juízo como defensoras desse meio ambiente para proteger os direitos, será que isso, na prática, vai mudar alguma coisa? Será que a devastação vai ser menor? Será que a poluição vai ser menor? Ou se não passa apenas de uma mudança no papel? É necessário esse debate ético, ideológico e filosófico. Eu acho ele extremamente importante. O nosso trabalho é alertar a comunidade e os juristas dizendo, tem cuidado. Por mais que vocês tenham essas preocupações, vocês juristas, operador do direito ou pessoas que refletem sobre o direito, acadêmicos, essa transição entre o mundo da ética e o mundo do direito não é tão simples. Os critérios não são os mesmos. Ou seja, no mundo do direito é sempre um agente jurídico, uma comunidade que quer proteger um interesse, que seja um interesse de um ser humano ou da natureza. Inevitavelmente, a partir do momento que eu discurso sobre a natureza, eu já sou antropocêntrico. Mesmo querendo ser biocêntrico, eu sou um ser humano. Falando na natureza. Falando da natureza. E é inevitável que, mesmo querendo ser biocêntrico, eu serei inevitavelmente antropocêntrico. Quem fala em nome da natureza, na verdade? Para desenvolver essa pesquisa, eu então peguei as sentenças de diferentes países para entender o que os juízes estão dizendo, o que eles estão fazendo, tanto os países ditos antropocêntricos, como alguns países ditos biocêntricos. E o que a gente está percebendo é que é uma mudança muito mais normativa, talvez ideológica, do que prática, E aí entra muito a importância da gente pensar também na questão do discurso, dos estudos linguísticos. A nossa consciência ela é externa, Então aqueles discursos que vão sendo colocados dentro da nossa cabeça motivam algumas ações. E as pessoas, a partir do momento que elas percebem que há ali uma personificação da natureza, ou seja, ela é colocada como sujeito de direitos, dá uma sensação de que as mudanças elas estão acontecendo. Mas o que a gente percebe é que efetivamente não tem tanta mudança, porque se a gente pensar, por exemplo, no Equador, se a gente pensar na Nova Zelândia e tudo mais, a gente vê que continua tendo a devastação do mesmo jeito. Embora seja um avanço, que a gente já está mudando de alguma forma,
não garante essa proteção ao meio ambiente como deveria ser. A mim me parece melhor que cada cidadão tenha a possibilidade de demandar em nome da natureza. Mas, por enquanto, não há resultado científico que demonstre que houve uma melhoria nítida da proteção da natureza. Eu diria até o contrário. Várias ONGs equatorianas entraram na justiça e foram assim, derrotadas, vamos dizer, de forma bem simples. Assim. Não se pode dizer que houve uma melhoria. Não é uma garantia. Não há uma garantia nenhuma. Já emendo então para te perguntar, professor, Sim. na sua opinião, o que seria mais efetivo no judiciário para a gente tentar diminuir o impacto ao meio ambiente? Se não é essa questão de ver ele como um sujeito, o que pode ajudar? Aí eu diria que os magistrados, na verdade, como qualquer outro seres humanos, são sensíveis às pressões. Eu acredito nas relações de força, as relações de pressões. Os magistrados são elementos da política normativa de um país. Eu acho que o que a sociedade civil faz de pressionar os agentes e os magistrados são elementos importantes. A Holanda é um país que tem uma concepção antropocêntrica do direito à natureza. Antropocêntrica. Estudamos 2 sentenças do judiciário holandês que pressionaram o executivo holandês para ele se conformar com os tratados que ele assinou. Então, isso é uma atitude que pode produzir efeitos jurídicos dentro de um país, a natureza, de concepção antropocêntrica. Pensar em eficiência, pensar em eficácia, pensar em efetividade depende de estudos, né? Na verdade, se a gente for pensar nas normas, no que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma série de mecanismos, né? A gente tem diferentes ações, a gente tem crimes ambientais, a gente tem diversos princípios que devem ser respeitados. Então, na teoria, são mecanismos que seriam suficientes para proteger esse meio ambiente, sim. Agora, na prática, aí a gente precisaria de uma pesquisa maior.